Bom dia, turma. Então, a gente vai dar continuação, né, ao capítulo falando sobre a população mundial e a gente vem falando agora sobre o crescimento demográfico no mundo. Né? Existem dois tipos de processo, da qual é o crescimento vegetativo, que significa a diferença entre natalidade e mortalidade, e existe também o crescimento horizontal ou migração líquida, que seria a mesma coisa, mas é a diferença entre imigrante e emigrante. Ou seja, eu coloquei aqui para vocês é, uma figura, né, mostrando para vocês como foi, né, esse processo, né, de crescimento da população no mundo. Né? Aqui a gente veio, né, no caso lá desde os primórdios do Homo sapiens até basicamente os dias atuais. Okay? Então, com o avanço, né, que daqui a pouco eu vou falar da medicina, deu um salto muito grande, né, em relação à taxa de natalidade, e a mortalidade acabou diminuindo também. Ok? Esse daí também é um gráfico, né, no caso, uma figura também mostrando para vocês a evolução da população brasileira lá em 1872, que começou, né, no caso, uma contagem superficial até, no caso, o ano de 2000. Né? Teríamos agora em 2020 o censo, mas ele foi cancelado devido à pandemia, então a gente não tem dados, né, vamos dizer, reais, né, fidedignos do número da população atual. O último censo foi em 2010, tá ok? Mas isso não interessa muito, né, no caso, mas a gente vem falando agora sobre a oscilação do crescimento vegetativo. Tá, ok? Existem quatro grandes estágios, né, para você verificar, no caso, esse tipo, né, de crescimento. A primeira dela, né, no caso, o primeiro estágio, seria a população rural. Né? Houve uma taxa de natalidade e mortalidade muito grande nesse período, ou seja, os fazendeiros era necessário, né, no caso, ter um grande número de filhos justamente para trabalhar no campo. Mas ao mesmo tempo que se tinha-se muitos filhos também, a mortalidade era muito alta. Isso fez com que tivesse um pequeno crescimento populacional. Né? De fato, né, as doenças que hoje em dia nós conhecemos não tinham vacina, né, vacinas para atender, né, a essas crianças que estavam nascendo, e muitas delas acabavam também morrendo. Okay? Já o segundo estágio veio com o advento da industrialização, né, a urbanização e também modernização da sociedade. Okay? Houve uma redução da taxa de mortalidade, ou seja, pessoas morrendo, e o crescimento, no caso, a consequência disso foi um crescimento vegetativo maior, ok? Até através mesmo, como estava falando, da revolução médico-sanitária que existiu na época, né? Ou seja, o crescimento da população e queda da taxa de mortalidade, devido basicamente ao que? Medicamentos que foram criados e também a elevada qualidade de vida que já estava tendo, né, nesse período, tá ok? Então, assim, esse período teve um grande crescimento da população gerado pela queda da taxa de mortalidade, né, que foi acentuada a manutenção das altas taxas de natalidade da época. Okay? Já o terceiro estágio, né, foi marcado pela redução da taxa de fecundidade e com forte queda também da taxa de natalidade e a manutenção da baixa taxa de mortalidade. Né? Então, alguns fatores fizeram com que isso ocorresse. Primeiro deles, né, para que tenha assim, uma menor, né, no caso a redução aí que estava falando, né, da taxa de fecundidade. Primeiro é alto custo de vida, né, uma criança, uma pessoa, né, no caso, hoje atualmente, né, está custando, né, um pouco mais, tendo um custo maior, né, no caso as pessoas, né, têm certos tipos de cuidados, de repente pagar um plano de saúde, uma escola, ter uma casa própria, né? Ter uma qualidade de vida melhor. E isso acaba tendo um custo alto de vida. O segundo deles é a mulher no trabalho. Antigamente as mulheres, né, ficavam mais em casa e atualmente, né, elas acabam preferindo às vezes até mesmo, né, trabalhar para compor também a renda, né, familiar. O terceiro item aí são os métodos contraceptivos. Antigamente não existia, né, no caso, um controle para a mulher
planejar quantos filhos ela queria ter. Então isso acabou, esses métodos, né, acabaram facilitando a mulher a ter um controle familiar, ou seja, né, decidir quantos filhos vão ter. E também o aumento de vida. Isso fez com que ocorresse uma queda da fecundidade justamente por isso, né, porque para ter uma sobrevida às vezes maior, né. E um outro item muito importante é o aumento da escolaridade. Muitas mulheres, né, até mesmo por entrar no mercado de trabalho, elas acabaram estudando mais, né, se qualificando mais e acaba, né, deixando a maternidade para mais tarde, né, no caso, para quando de repente, né, estiver estabilizada de repente no mercado de trabalho. Okay? Já o quarto estágio, né, e o último, as taxas de crescimento elas ficam próximas a 0%, né, ou, né, baixa taxa de reposição populacional. Isso se deve, né, consequentemente, do declínio de fecundidade e também da ampliação da expectativa, né, média de vida das pessoas. E, né, então acaba que esse crescimento nulo às vezes acaba atrapalhando também, né, determinados países por não ter jovens suficientes para compor, né, o mercado de trabalho, ok? Esse quarto estágio ele não se vê em países subdesenvolvidos, que vou falar logo mais. Então aí existe a taxa, né, no caso a pós-transição, né, que são países desenvolvidos, que está já nesse quarto estágio, e acaba que eles têm, né, no caso as mulheres, né, o casal, né, a família, vamos dizer assim, acaba tendo um baixo nível de fecundidade. Né? Então antigamente era comum você ver famílias compostas por, né, uma média de 3 filhos, e agora, né, a média é basicamente de 1,5, né, mas aí não existe 1,5 para, né, não existe meia criança. Então às vezes é 1, 2 crianças por família, né? E tem famílias também que optam por não ter, né, nenhum tipo de criança, ok? E também, né, o nível de morte superior ao de nascimentos, ou seja, a população acaba envelhecendo cada vez mais, né, não tendo, no caso, um grande número de bebês, né, de nascimentos, e acaba as mortes sendo superior ao de nascimentos. Isso está ocorrendo muito, né, em países desenvolvidos. Já na Europa, né, não possui grande população, né, um continente que não tem esse costume, né, de ter muitos filhos atualmente. E após essa revolução médico-sanitária, reduziu as mortes cada vez mais. Em 1800, né, era por volta aí de 187 milhões, né, de habitantes. Já em 1990 foi de 400 milhões, ou seja, deu um salto aí, né, grande, justamente porque essa revolução, né, médico-sanitária acabou reduzindo as mortes de grande parte, né, dos habitantes que vivem na Europa.